E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uns vídeos que tá estourando aí no YouTube, que é as mulheres falando que os homens não estão chegando, o que tá acontecendo, não estão entendendo nada. Isso é verdade? Isso é verdade. Elas estão fazendo o conteúdo sim. Só que existem vários pontos de vista e conflito de visões do porquê isso acontece. E eu vou tentar colocar os dois conflitos de visões e ver qual que seria o mais lúcido, né? Então tá aqui, né? Ela fala, os homens sumiram, o que tá acontecendo com os homens hoje em dia? Eles não chegam mais, PQP. Gente, isso daqui é sério. A pergunta que eu faço pra vocês acham que uma mulher com esse tipo de aparência aqui, daqui até menos, essas duas aqui, vocês acreditam mesmo que elas têm dificuldade de conseguir alguém? Isso daí é óbvio que não. O que acontece? É uma tendência da internet, as mulheres vão reclamando, e como a internet ela é medida por engajamento, as pessoas vão fazer os vídeos que estão mais engajando. Porque você vai ter react, as pessoas vão comentar, o trend sobe, e isso é mais visualização, e visualização é dinheiro. Esse é o primeiro ponto de vista que a gente tem que perceber. Existe uma tendência das mulheres fazer esse vídeo. E isso tá acontecendo na prática? Algumas vezes, não é todas as vezes. Você acha que se uma menina dessa sair toda vez, ela não vai conseguir ninguém? É óbvio que não, né? Então vamos lá, o primeiro conflito de visão. Livro do Alan Roger Curry. O que o Alan Roger Curry fala no livro dele, Na Revolução dos Betas? Ele diz que existe 2 arquétipos de homem. Na verdade, ele tem 4 arquétipos que ele fala no vídeo dele. Mas ele dá um contexto em um sistema que ele chama de Ilha da Monogamia, né? Que basicamente é a monogamia que a gente tinha no passado, né? O que acontece? Ele dá lá o exemplo do Tyrone e do Kelvin. O Kevin é o cara que ele entrega uma energia beta, uma energia de um cara que ele é qualificado não sexualmente, mas sim para dar atenção não sexual, né? Ele é um cara agradável de estar perto. E você tem o Tyrone, que ele não é interessante para relacionamento a longo prazo, porém ele é um cara que as mulheres sentem uma alta atração por ele, né? Então você tem esses dois conflitos, essas duas visões, como se fosse um alfa e o beta. Ele fala aqui, ó. Antes dos dias da internet, muitos homens que eram do arquétipo Kevin, né, do tipo Kevin, permaneceriam sem a noção indefinidamente. Então, por volta de 2000, 2001, 2002, a criação de quadros de mensagens na internet e fóruns de discussão voltados para as questões dos homens deram origem a um mundo de informações compartilhadas, conhecimento, sabedoria e conselhos gerais de namoro para os homens. Referimos-nos a este mundo de partilha de informações e sabedoria orientada para homem como a manosfera. Entendeu? O que ele fala? Muitos homens que era de arquétipo Kevin, tipo beta, que ele namorava, tudo, eles não tinham conhecimento que as ex-namoradas deles, que as atuais namoradas deles, tinham atração sexual ainda pelo ex, tipo Tyrone. Ele tá falando isso. Logo você tinha os tipos Tyrone compartilhando suas experiências com mulheres, com os tipos Kevin. Caras como os Kevin eram como, oh meu Deus, você está brincando comigo. Os homens que tiveram experiências semelhantes aos Kevin na Ilha da Monogamia tornaram-se iluminados, mas ainda assim muito zangados, magoados e frustrados. No mundo da manosfera, o homem com personalidade e tendências de Tyrone seriam categorizado como um cara que é conhecido macho alfa. Um homem com personalidade e tendências de Kevin seria referido como um macho beta. Então ele fala lá no livro dele, isso daí que eu expliquei. Com o advento da internet, canais, com o surgimento da Red Pill, eles estavam tendo o mínimo, tendo que fazer o máximo, e quando os Tyrones tinham o máximo, fazendo o mínimo. Não precisava levar pra sair, atrás da caçamba, aí todo aquele papo que a gente já conhece. Quem aqui no Brasil utiliza muito dessa teoria para explicar as coisas? O Atitude Alpha, o Miguel. É que isso tem muita validade nos dias de hoje. Realmente isso é verdade. Os homens entendem esse conteúdo, eles percebem que algumas mulheres têm duplo padrão, alguns caras elas tratam melhor e outros não, e pode ser que isso acarrete quando ele chegue num rolê, ele não der ideia na mina. Isso pode acontecer, só que como o Miguel diz, ele acha que é muito por causa disso, eu já não acho, entendeu? Ele pegou esse ponto de vista, que é um ponto de vista do Alan Roger Curry, por isso que o livro é Revolução dos Betas, que os betas não vão aceitar ser tratado como um Kelvin, e enquanto mulheres tratam outros caras como Tyrone. Essa é a teoria, isso a minha explicação. Então você tem esse primeiro ponto de vista, que é um dos pontos de vista
de que os homens estão se valorizando e você vê vários canais postando isso do nosso nicho, né? E você tem a outra teoria, que é a teoria do It Waffles. Qual que é a teoria do It Waffles? O nosso nicho tem muito pouco impacto no mercado sexual. Está tendo muito pouco impacto. Qual é a teoria dele? Isso se reflete no número de inscritos. Aí ele fala aqui, ó. Canais Blue Pill tem quase 10 milhões de seguidores, de 5 milhões, 2 milhões, acima de 1 milhão. Os canais Blue Pill. Ele tá certo. Canais Pickup, canais que ensinam a sedução, tem de 600 mil a 1 milhão. Aí você pode colocar vários canais brasileiros aí, né? De mulher, tanto que ensina a coisas de relacionamento. Canais Red Pill tem de 100 mil a 200 mil, concordo com ele. E canais Black Pill tem abaixo de 100 mil e até 1% disso, que seria igual ao meu, tem aproximadamente 10 mil. Ou seja, é muito baixo alcance. Os canais da machosfera têm muito baixo alcance em comparação ao mundo, em comparação aos 200 milhões de pessoas, aos 100 e pouco milhões de homens que vivem no Brasil. É muito pouco alcance. Ou seja, já confronta a teoria do Alan Roger Curry, de que os homens estão conhecendo o conteúdo, conversando entre si e não estão aceitando o comportamento da mulher. O It Waffles já acha que não. O It Waffles, ele acha que vai crescer o manginismo. E que o simp lá, como eles falam, a tendência é crescer. E não que o Alan Roger Curry fala, que vai aumentar a iluminação dos homens. Ele fala ao contrário, o It Waffles. Então ele diz aqui que a gente já tem uma energia beta evolutiva. Que a gente já nasce provendo, isso daí é uma característica ancestral, porque a fêmea ela tem uma capacidade energética menor, o óvulo demora para ser construído, ela precisa de mais cuidado, e a gente já tem isso embutido no nosso psiquismo e na nossa genética. Tanto que tem aqui as figuras da gente caçando, matando animal, para trazer para a fêmea a gente cuidar. Então, a gente fazer coisas e se qualificar para a mulher é uma coisa embutida no nosso genes. Então o que a gente vai fazer? Uma força contrária a isso. Que muitos caras não estão dispostos a fazer. Muitos caras vão fazer mais para receber alguma coisa da mulher. Então ele tem essa explicativa evolutiva. A segunda explicação que ele dá é sobre desenhos e mídia em geral. Você vê aqui no desenho que a gente assiste que o macho da espécie, ele pegou uma flor para entregar para a fêmea. Ou seja, você oferece, você faz coisa. Nice guy. Muitos meninos da nossa idade, eles têm essa percepção, muito por causa da mãe, muitos filhos de mães solteiras, que você tem que tratar bem a mulher. Muitas mães solteiras, ela ensina o filho a tratar ela como o pai dele não tratou ela, entendeu? Você tem que tratar bem a menina, você tem que fazer coisas. Tanto que você vê aqui no desenho o macho da espécie indo trazendo uma flor aqui, e isso vai embutindo na cabeça da criança que ele tem que fazer coisas, que também confronta a teoria do Alan Roger Curry. Você tá vendo, você tem a parte evolutiva e você tem a parte também de mainstream, de cultural dos homens fazer coisas para ter acesso à fêmea. Outra também que ele fala aqui, que são as notícias. Ele dá o exemplo de uma notícia que apareceu na CNN. Simp. Essa nova gíria é usada para insultar os garotos que tratam bem as garotas. Entendeu? Se você é um simp, você é uma mangina, você não pode falar isso pro seu amiguinho. Se você é uma mangina, por quê? Porque você não pode diminuir um homem que trata bem uma garota. Ou seja, é uma repressão através de notícia, de reportagem, de coisa. Aqui, ó. Simp, ele daqui, ó. 2020, essa notícia, 2021. Simp é um termo usado para shame, né? Para você envergonhar um homem que trata bem uma mulher. Tá entendendo? Isso daqui são as notícias. O que tá acontecendo? O que aconteceu no meu canal? Meu canal ele foi desmonetizado e eu tive vídeos excluídos. Por quê? O vídeo que mais pesou foi o vídeo das red flags, porque eu falo lá, muitas mulheres estão com bolinhas. Você não consegue falar nada, alguma coisa que diminui, esclarece defeito de comportamento ou físico de uma mulher. Aí o que aconteceu? Tomei um strike e fui desmonetizado. Tá entendendo? Eu tô tentando recuperar. O que basicamente o que vai acontecer, que aconteceu também no canal do Atitude Alpha, é você migrar o seu público para uma plataforma que você consegue ser você. Entendeu? Basicamente você falar as coisas que você quer
Então, é basicamente isso. Você tem que falar coisas que agradem a mulher, que isso vai ter uma supressão das pessoas para ter esse comportamento que o Alan fala, né? É de iluminação, de você não fazer coisas a mais do que um alfa faria. O alfa faz menos, mas com tudo isso que o tio Ethos explica que está acontecendo, vai ser muito difícil a pessoa mudar o comportamento. A mídia, comportamento cultural, mais o seu processo evolutivo, do seu genes, dessa coisa de provisão e proteção, mais as reportagens que suprime, que é o que aconteceu comigo, de você tamponar criadores que falam sobre natureza feminina ou de aparência, e que eles entendem que diminui, né? Um conteúdo que pode ofender o outro lado, você vai ter uma supressão. E ele dá outra sugestão do que está acontecendo, que é isso daqui, ó. O que chama de homens delirantes, entendeu? Aí ele dá esse exemplo aqui, o cara acima do peso, um cara framed, né? Um Lancrit, assim, um cara alto, muito alto e muito magro, e você tem aqui um Ogromax e todos eles fazendo fila pra ficar com uma mina gata. Ele dá esse exemplo, que também isso acontece muito. Você não tem potencial de ficar com a mina, você acha que tem, e você fica enchendo o Instagram e o direct dessas mulheres, mas na verdade essas mulheres não querem esses caras, e esses caras estão se aproximando dessas mulheres, e elas estão reclamando de caras específicos que não chegam nela, entendeu? É um tipo de homem específico que ela tá reclamando, que esse cara não chegou nela. Que tipo de homem é esse? Esse tipo de homem aqui, ó. Vou dar um exemplo. Esse cara, ele tem um círculo de amizade legal, ele tá com muitas meninas lá, ele tá trocando ideia, e a menina que tá fora vê ele lá no rolê e acha ele atraente, só que ele não vai falar com ela, mesmo ela emitindo sinais de escolha, entendeu? Tá entendendo o que eu tô te falando? É esse tipo de cara que elas reclamam. E não esse daqui. E não esses daqui, ó. Não é esse cara que ela quer que chega nela. Entendeu? Esse cara, ele pode ter um valor altíssimo, ele pode se descobrir como um cara de... Nossa, mano, eu vi o conteúdo da Red Pill, agora eu vou me valorizar. Não vai adiantar nada, porque você não tem as características de atração que ela considera como um homem que flertaria. Aliás, ela se sente até ofendida, você chegar nela. É esse tipo de cara que tem esse tipo de interação, que ele tá rodeado de meninas, que ele é bem aceito no grupo que ele tá, que ele compra um drink, e que ele conversa, que ele é sorridente, que ele tem uma vibe legal, e ela olha pra esse cara, ela emite sinais de escolha pra esse cara, e esse cara não vem. Porque quando esse cara vem, elas ficam assim, ó, dessa forma, dessa forma, elas são receptivas, entendeu? Então a reclamação delas é isso daí. Os caras que eu quero não chegam em mim, então ela vai pra internet e fala que estão tendo essa dificuldade dos caras não dar ideia. Qual que é a minha crítica que eu faço aos caras? Eu acho que se a mina emitir sinais de escolha pra você, sinais de escolha é diferente de indicador de interesse. Indicador de interesse são vários sinais que compõem um sinal de escolha. Ou seja, vou dar um exemplo que aconteceu com um colega meu, que ele fazia curso comigo. Só que ele é aquele tipo de colega que ele tem energia baixa, ele é tímido, ele não é um cara ideal pra mim sair num rolê com ele. Só que é um cara firmeza, entendeu? E ele é um cara que não era muito zoado de aparência, só que ele tinha aquela coisa que eu chamo de neurotípico, tá ligado? Ele é muito travado. Então não é um cara ideal pra você sair pra balada, porque você tem que dividir as coisas, rapaziada. Existe amigo pro futebol, existe amigo pra estudar, existe amigo que você vai falar de game, existe amigo que você vai falar de mulher, e existe amigo que vai sair com você pra desenrolar as minas, entendeu? Você tem que dividir as coisas. Ele encheu muito meu saco pra ir num lugar lá que era até perto do curso, que as meninas estavam indo, né? Falou, não, vamos lá, vamos tomar uma breja lá. Eu não queria, porque eu já sabia que ele ia ficar parado, ele é um cara que não bebe, eu ia ficar puxando assunto com ele pra não ficar chato, e eu já sabia como seria, entendeu? Só que ele encheu tanto saco que a gente acabou indo. Aí a gente foi, aí o que aconteceu? Exatamente isso daqui, ó. A gente comprou um drink, aí tinha um pessoal que era um casal que era amigo nosso, e a gente tava nessa situação aqui, ó. A gente comprou um drink, a gente tava num ambiente ali agradável, e tava muito legal de ficar ali, perto, entendeu? E a gente começou a conversar, e esse meu colega falou assim, mano, tem uma menina ali que eu achei mó da hora, tal. Aí ele me mostrou a mina, aí eu falei, não, realmente ela é da hora. O que eu percebi? Eu percebi que quando a gente tava conversando e falando dela, ela olhou e fixou o olhar. Eu considero isso um indicador. Isso daí é um indicador, mas não compõe ainda um sinal de escolha. Aí eu falei pra ele, mano, ela tá olhando e tal, vamos disfarçar e tal.
Aí o que aconteceu? Ele começou a fixar o olhar com ele, e eu comecei a conversar com esse casal, que era amigo nosso, falando lá do curso e tal. Aí o que aconteceu? Eu percebi que ela se aproximou do nosso perímetro. Tipo assim, você abre as duas mãos e como se fosse um compasso. Esse seria o seu perímetro. Ela entrou nesse contexto, entendeu? Ela e as amizades dela. Ficou bem próximo dele e da gente. Eu considero também isso um sinal de interesse, porque o lugar era não muito grande, entendeu? E eu não acho que as coisas é por acaso. Outra coisa que ela fez, começou a mexer cabelo e ficou próximo dele, então vamos dizer assim que ela deu 3 sinais, né? Começou a olhar pra ele, fixar o olhar, mexer cabelo, e ela tava longe, agora está perto, e contato visual. Eu consideraria ali um motivo pra ele chegar nela, e ele não chegou porque eu já sabia que ele não ia chegar. Ele não ia chegar, né? E eu não ia chegar porque eu tava muito entretido ali na conversa. Pode ser que a mina tava afim de mim? Pode ser que a mina tava afim desse meu colega que namora, pode ser também. E pode ser que a mina tava afim dele, mas ele só ia saber se ele conversar. Não é ser mangina você chegar numa mina, oi, tudo bem? Nossa, eu gostei de você, conversar normal. Não precisa dar pirueta, praticar pua, conversar normal. Oferecer um drink, assim, tipo esse tipo de coisa. Eu, no lugar dele, fazeria isso, entendeu? O que aconteceu? Passou o tempo, ele não chegou. Aí, essa menina, que é namorada desse meu colega, foi no banheiro e essa menina estava, ela começou a conversar com essa menina, e quando ela veio conversando, esse meu colega decidiu, oi, tudo bem? Agora que vocês vêm conversar, agora eu tô indo embora, preciso pegar o ônibus, né, porque era acima de 11h30, né, da noite. E o que eu entendi? Ela tava esperando ele chegar, e quando ele chegou já era tarde demais. Ou seja, se você é um cara, por exemplo, de aparência, de 6 pra cima, e as pessoas emitem sinais de escolha, como nesse cara aqui, não tem problema em você chegar na mina, mesmo se você tomar uma bota. Não vejo problema. Se você percebeu que a mina emitiu sinais de interesse, o jogo é muito mais fácil, cara. A mina emitiu o sinal de escolha, a menina abriu uma via de conversa e você não chegou. Provavelmente, se ela reclamar no TikTok, cara, eu fiquei lá, eu fiquei esperando, o cara não chegou em mim, não vejo problema dela reclamar também. Então, nesse vídeo eu coloquei os conflitos de visões. Talvez, como o Alan tava bem nos primórdios da Red Pill, ele acreditava que isso ia se tornar mainstream e as pessoas iam fazer tipo uma revolução, e ele acreditava nisso, eu acredito que não. Eu tenho uma tendência a acreditar mais na teoria do It Waffles. Existe um reforço desde YouTube de você não conhecer, porque a gente tem menos inscritos e a gente tem menos impressões que chegam às pessoas. Geralmente as mesmas pessoas que vê o meu conteúdo, vê os outros conteúdos também, não são pessoas novas. A gente já tem um reforço também evolutivo de fazer coisas e se qualificar para a mulher, porque ela é um sexo mais frágil e ela demora muito para produzir um óvulo, então ela precisa de economia de energia. Então você não vai esperar que uma mulher chegue em você, mesmo que ela chegue no alfa, não é esperado que uma mulher dê ideia e um rolê em um homem. Você tem também o mainstream, desde desenho, desde de séries em que o homem faz coisas também. Então as crianças já são bombardeadas com esse tipo de conteúdo. Você tem notícias, pressão de grandes big techs em certos tipos de conteúdo, travando meu conteúdo. O exemplo meu e do Atitude Alpha, que a gente tomou strike e perdeu a monetização. Você tem também caras que não estão delirantes, eles não conhecem conteúdo e eles não têm capacidade de ficar com um certo tipo de mulher, e ele enche de comentários direct mulheres que já está cansada desse tipo de homem que ela não considera atraente, entendeu? Porque, vamos falar a verdade, o chat tá nadando de braçada, rapaziada. Essa que é a verdade. Eles estão nadando de braçada porque eles têm reforço positivo, pra eles não é problema chegar em mulher. Esperar, minha filha, pode esperar, o seu chat vai chegar, você tem aparência pra isso. É questão de tempo. Você vai fazer 2 rolês ali no mês, e em uns rolês alguém vai chegar, cara. Não vai ser todo rolê, mas vai ter um rolê que vai chegar e você vai dar certo e você vai ter sua noite com um destacado. Pode esperar, isso daí eu te garanto. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Realmente, existe já uma inclinação dos produtores de conteúdo a falarem coisas que o público quer ouvir, né? Isso daí, em todos os nichos, o pastor vai falar da confissão positiva e que Deus tem alguma coisa preparada pra você. O cara da maromba vai falar que você fazer isso, isso e aquilo, você vai ter resultado.
O cara do Red Pill vai falar, não se imagina, você vai ter resultado. O cara da Black Pill vai bater no It's Over e brutal. E a gente vai falar o que o povo quer ouvir. E geralmente os produtores de conteúdo têm que sobreviver. Graças a Deus eu tenho um trampo. Eu não preciso do dinheiro do AdSense, até porque não é muito, né? A quantidade de inscritos que eu tenho de views, eu não ganho muito. Mas é uma renda que eu perdi. Eu vou lutar para conseguir a monetização de novo. E basicamente essas pessoas têm que fazer visualizações, geralmente vivem só do YouTube e eles vão se adaptar falando coisas que os homens querem ouvir. Que é isso, as mulheres estão sofrendo porque os homens não estão chegando nela, os homens estão acordando, inverno está chegando. Mas na realidade é bem isso que o Rich Waffles fala, cara. Basicamente o manginismo, os simps, os escravoceitas só vão aumentar. E eles vão inflacionar cada vez mais o poder de escolha dessas mulheres. E só vai restar o Shed Monopoly. O monopólio Shed. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que gostem. Eu coloquei esses dois conflitos de visões. E agora eu quero ver de vocês no comentário. O que vocês acham? O Rich Waffles tá certo? Ou o Alan Roger Curry? Muitos produtores de conteúdo acham que o Alan Roger Curry. Eu também acho que existe uma parcela de caras que acordaram. Essa teoria ela é brutal, cara. Porque realmente, cara, eu não tenho nem 10 mil seguidores. O YouTube não entrega meu conteúdo. E você vê canal Blue Pill, canal de picape, canal Puas, com mais de 1 milhão, cara. E com um conteúdo muito menor em qualidade, muito mais cheio de copes do que o meu. Só que não adianta, cara. Existe uma contenção de certo tipo de conteúdo. Então por isso que eu falo, não é uma revolução dos betas. Porque a revolução seria se meu canal tivesse 200, 300 mil seguidores. Qual canal Black Pill que você conhece que tem acima de 200 mil seguidores? O maior canal Black Pill, que é o do Rich Waffles, não tem nem 200 mil. Um canal Red Pill de 2 milhões? Me fala um canal Red Pill de 2 milhões. Talvez o do Bruno, que seja um pouco ali, mas ele também já adequou o seu conteúdo. O Redcast agora é fofoca pill, cara. Ele tem que se adequar. Ele vive disso, ele tem que pagar a conta. Entendeu? A revolução dos betas vai chegar, mas pode demorar e muito. Então valeu, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.